O sacrifício de Isaac e o sacrifício de Jesus. Vamos fazer uma comparação entre o sacrifício de Isaac e o sacrifício de Jesus sobre sombras e realidade. E vai ter muita história nesse estudo. Fica com a gente que o estudo hoje tem o objetivo de abençoar a sua vida. Tudo bem? Eu sou a Grace, daqui da cidade de Arujá, São Paulo. Eu quero te convidar a vir estudar com a gente no Papo com Deus. Vem com a gente! Seja bem-vinda, minha irmã Grace. Bonita assim, porque é a minha cara, viu, Wilber? Nossa família tem essa cara aí de ser loirinhos, bonitinhos aí. Então seja muito bem-vinda, faça como minha irmã Grace, vem estudar a palavra de Deus com a gente, irmãos, vem se edificar aqui no Papo com Deus. Você já sabe que todo o nosso material é gratuito. Lá no nosso site você tem mais de 160 e-books que nós já escrevemos e mais de 15 cursos gratuitos. E não é diferente, o estudo hoje também tem um e-book aqui na descrição desse vídeo, ou você pode pegar lá no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos, ou na descrição do vídeo, para edificar a sua vida. Hilber, vamos fazer esse estudo histórico de comparação entre o sacrifício de Isaac e de Jesus, porque tá incrível esse estudo. Sim, vamos lá, vamos para esse estudo, né? A gente vai analisar os símbolos, os significados entre um e outro, e a gente vai ver o quanto é importante e como o plano de Deus já era estabelecido desde o princípio. Então vamos lá, irmãos. Eu quero mostrar para vocês aqui exatamente o sacrifício de Isaac, aqui à esquerda, e o sacrifício de Jesus. Não é à toa que nós colocamos aqui o sacrifício de Isaac todo em preto, porque o preto vai mostrar as sombras, né? O significado da lua. E aqui do lado direito, as realidades, que é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então eu quero fazer essa transição, né? A gente sempre vai passar de sombras e realidade. Se você fez o nosso estudo da mulher de Apocalipse 12, que está com seus pés sobre a lua, vestida de sol, você vai entender muito bem o que a gente está fazendo. Se você não fez esse estudo, vou falar para o Uber deixar um card aqui, a mulher do Apocalipse 12. E se você também quiser baixar aquele nosso dicionário do Apocalipse, já está em 17 páginas. Estamos escrevendo a 18ª, tá incrível, a gente tem recebido testemunho de pastores, de líderes, né, de missões, principalmente lá na África, Uber, o pessoal tá impressionado com aquele dicionário, tem abençoado muitas vidas. Então, se você quiser, papocomdeus.com.br/estudos, vai lá e procura dicionário do Apocalipse. Você vai ser muito edificado. Bora lá. Então, irmãos, eu quero mostrar aqui, primeira coisa para vocês, que o sacrifício de Isaac, ele foi no coração. Já o sacrifício de Jesus, ele foi na carne mesmo. Ô, Hilber, aquele texto que eu pedi pra gente dar uma meditada antes de entrar aqui, dá uma lida nele pra gente. O sacrifício de Isaac foi no coração mesmo? Beleza, tá em Hebreus 11:17, que vai falar assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, já levando para Cristo, né? Sendo-lhe dito, em Isaac será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou, ou seja, ele ressuscitou em figura. Amém. A gente sabe que Abraão foi justificado pela fé, e pela mesma fé ele sacrificou já o seu filho, porque ele creu nas promessas de Deus. Deus falou: olha, pega o teu filho e oferece em sacrifício para mim o teu único filho. Abraão tinha esperado toda a velhice dele ainda para ter um filho. Quando tem um único filho, Deus pede para ele. Então, assim, pela fé, Abraão sim sacrificou o seu filho, e Deus viu isso no coração de Abraão. Você vai poder ler essa história em Gênesis 22, do 1 ao 19, tá? Se você quiser ler sobre o sacrifício de Jesus, você vai ler em João 19. Aí nós vamos fazer umas conexões entre sombra e realidade. Em sombra, Abraão é o símbolo de um pai que ama o seu filho, tá? Na realidade, Deus é um pai que ama os seus filhos. Então, vamos fazer essa conexão, tá? A gente sempre vai saltar da antiga para a nova aliança. Olha só, no Monte Moriá ficava fora de Jerusalém. Já o Monte Gólgota também ficava fora de Jerusalém, ok? Que é o local ali de sacrifício. Isaac foi amarrado e colocado sobre o altar. Jesus foi pregado na cruz, oferecendo seu corpo como altar de sacrifício vivo. Se você fez o nosso estudo do tabernáculo de Moisés, você vai entender que quando você passa pela porta ali para entrar no tabernáculo de Moisés, né, por aquela cortina, primeira coisa que você se dá de cara é com o altar de sacrifício. Altar de sacrifício é símbolo de morte. É o momento que a gente vem para Cristo e a gente precisa mortificar a nossa carne, abandonar os nossos velhos caminhos. E agora, passar pelo altar de sacrifício, sacrificar o nosso corpo. Depois ir para a pia de bronze, se lavar, se purificar, a palavra de Deus. Símbolo também do batismo, né? Que vamos ressuscitar uma nova criatura. E aí a gente entra no local santo e santo dos santos. Então, tem uma conexão fantástica. Ó.
Abraão e Isaac viajaram 3 dias até o Monte Moriá. Jesus, após a sua morte, ressuscitou 3 dias depois. Isaac, Hilber, é o símbolo do sacrifício. E Jesus, ele não é o símbolo, ele é o próprio sacrifício vivo de Deus para com os homens. Olha só que incrível. Isaac leva a lenha do sacrifício. E Jesus, ele faz o quê? Ele leva a cruz, o madeiro do sacrifício. Percebe que Isaac carregava a lenha, né? Meu pai, nós vamos sacrificar onde? Vamos subir o monte. Nós vamos subir um monte para sacrificar lá em cima. Jesus, ele leva a própria cruz dele, ele leva a lenha do próprio sacrifício que seria ele. Legal essa conexão, né, Hilber? Sim, perfeito. E isso vai também nos levar a um contexto histórico que em outras religiões a pessoa que ia ser sacrificada nunca levava o seu próprio local de sacrifício. Ou seja, a pessoa ela era guardada, ela era tida como um ser quase divino, ela ficava ali num período mais calmo possível, isolada, e após chegar o momento do sacrifício, ela era retirada, e aí sim ela ia ser sacrificada. Outro fato interessante é que os altares de sacrifício de religiões pagãs, geralmente você tinha imagens, né? Quando você vai ver o altar dos hebreus, você não tem imagem nenhuma. É só uma pedra, uma grande rocha, sem imagem. Justamente mostrando a parte ali do monoteísmo, né? Um único Deus, um Deus que não pode ser representado por mãos de homem. Nossa, é incrível isso é incrível. E a arqueologia mostra muito isso, né? Dr. Rodrigo Silva, ele mostra alguns altares, eu acho bem legal aquilo, cara. Abraão diz que Deus prepararia o cordeiro para o sacrifício. E aí nós vemos na Nova Aliança, Deus já preparou o cordeiro, né, de Deus que tira o pecado do mundo, era o seu próprio filho. Hebreus 11, 17 até o 19 diz que Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. E lá na Nova Aliança, Deus ressuscita Jesus dos mortos no terceiro dia, porque nele não foi encontrado culpa alguma. Irmãos, quando Jesus morre, Jesus passa 3 dias no seio da terra, né, no Hades, vamos dizer assim. E a Bíblia mostra que nele não foi encontrado pecado algum, por isso que ele é o único homem que saiu do Hades, ele tem a chave da morte nas suas mãos. E no último dia ele vai ressuscitar o seu povo, né, da sepultura. Tá escrito lá no Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, se não me falha a memória, né, Hilber? Ele fala, vocês saberão que eu sou o vosso Deus, quando no último dia eu vos abrir a vossa sepultura, povo meu. Ezequiel 37? Confere, Isso, né? 37. Maravilha. Então, ó, Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso no chifre dos arbustos. Se você ler lá em Gênesis 22, você vai ver que Abraão olha e ele vê um carneirinho preso ali para ser a troca pelo seu filho, né? E ele está preso com o chifre nos arbustos cheio de espinho. Olha só, Jesus recebeu a coroa de espinhos que agora foi encravada em sua cabeça para ser o cordeiro o cordeiro do verdadeiro e único sacrifício dos pecados. Então aquele cordeiro que estava lá no tempo de Abraão, enroscado, né, nos arbustos ali de espinhos, simbolizava Jesus, que seria com a sua cruz de espinhos cravada na sua cabeça. E aqui no finalzinho, ó, Deus brada em alta voz, Abraão, não faças mal ao menino. O Senhor então segura o cutelo de Abraão, que estava para descer sobre o seu filho, e então essa cena é congelada em nossas mentes. Mas 2000 anos depois, quando a mesma cena está posta diante de Deus, dessa vez ele não segura o cutelo, mas Deus crava no seu próprio filho. Deus esmaga e moe o seu único filho naquela cruz. Você pode ver em Isaías 53, do 6 ao 12. Ou seja, quando Abraão vai sacrificar Isaac, porque sabia que Deus podia ressuscitá-lo da morte, Deus fala assim, Abraão, não faças mal ao menino. Engraçado, né? Deus segura o cutelo dele, mas 2000 anos depois, o Senhor não segura o cutelo, e isso por amor a mim e a você. E aí nós vemos então o sacrifício que foi feito por Abraão, foi um sacrifício no coração. Já o sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício em carne, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Certo, Wilber? Certo. Interessante é que vai falar que nós somos a descendência de Abraão por meio da fé. E Jesus ele vai falar para os fariseus, né? Se vocês são a descendência de Abraão, vocês teriam que fazer a obra de Abraão, né? Isso é bem interessante, que ele vai mostrar a descendência que é pela fé. E em 1 Coríntios 15, né? Cristo em Paulo, ele vai levar esse contexto para o contexto da ressurreição. Ele vai falar assim, ó, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Olha que interessante. Abraão, ele creu que Deus conseguiria ressuscitar Isaac.
E Paulo está falando, se a gente não crê na ressurreição, é vã a nossa fé. Então você já vê que a obra de Abraão também é no quê? No crer que Cristo, no que crer que Deus possa fazer a ressurreição. E você tem no contexto de Coríntios pessoas que estavam anulando isso, ou seja, estavam fazendo o oposto do que Abraão cria, o oposto da fé de Abraão. Maravilha. A Bíblia ensina isso, né? A gente precisa estar pronto para dizer a real vocação da nossa fé. Nós acreditamos em Cristo, né, como Filho de Deus que veio ao mundo e se deu por nós, né? Morreu por nós. Então nós precisamos viver para isso, né? Viver, vamos dizer assim, para a glória de Deus, mas ansiando exatamente isso, porque se a gente acredita nisso, mas não vive por isso, então assim, é vã a nossa fé, né? A gente fala que a gente acredita no Filho de Deus, mas não vive a vida do Filho de Deus. Eu estava até escrevendo um estudo agora há pouco que fala exatamente sobre isso. Aquele que diz assim, Jesus até interroga, né? Fala assim, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me obedecem, não faz aquilo que eu mando. Vocês não são meus servos. Vocês não são meus servos. E eu paro para pensar, a gente hoje em dia, né? A gente fala Senhor, 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 mas a gente não obedece a Deus. A gente vive as nossas vontades, as nossas paixões. Por isso nós estamos debaixo de maldição, porque vivemos uma vida de acordo com os nossos desejos. Quando nós vivemos uma vida, a plenitude da nossa vida, focado no Filho de Deus, focado nos seus mandamentos, amor em primeiro lugar, porque é o amor que traz a nossa comunhão com Deus, é o amor que traz a comunhão com os nossos irmãos, é através do amor que a gente não peca, através do amor que a gente não maldiz ninguém, que a gente vive uma vida justa na presença do Senhor. Então a gente vive por aquilo que a gente acredita. Eu até falei esses dias para o irmão, falei, irmão, você acredita mesmo na Bíblia? Acredito. Você acredita mesmo na Bíblia? Acredito. Então viva por isso, eu falei para ele. Viva por isso, viva como se sua vida dependesse disso. O que acontece é que a gente vive a nossa vida confiando no nosso braço forte. E a gente vive, claro, rodeado de tantas coisas, né, que nos embaraçam, né, como Paulo vai falar, largando todas as coisas que te embaraçam, corra para o alvo, né, o alvo da sua fé, o alvo da nossa vocação, que é a glorificação de corpos, a transformação de corpos e uma comunhão plena e eterna com Deus, né, porque agora seremos revestidos de toda incorruptibilidade. Então, o que o Wilber falou é muito precioso, serve para os nossos dias e a aplicação prática disso cremos realmente que Deus mostrou um sacrifício que haveria de vir 2000 anos antes, Deus segura o cutelo e não deixa cravar no menino, mas 2000 anos depois, Deus faz isso por amor ao seu filho. E tem um estudo que eu comecei a escrever e parei. Você sabe que o véu foi rasgado quando Jesus Cristo morre na cruz, né, Hilber? E a tradição judaica apresenta que quando um filho morria, o seu pai rasgava suas vestes e ele jogava terra na sua cabeça como símbolo de humilhação. Então, naquele momento que Jesus morre, Deus está, de uma certa forma, se humilhando, né, rasgando suas vestes, porque a Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Imagina Deus, fundador do mundo, rasgando as suas próprias vestes pela morte do seu filho. Não tem como a gente não se emocionar. Então, eu quero agradecer você que ficou nesse estudo até o final. Espero que esse estudo venha abençoar, fazer você refletir sobre o sacrifício de Cristo, o quão forte ele é. Nós estamos para escrever sobre a morte de Jesus e todo o seu flagelo naquela cruz, para que isso realmente impacte a sua vida, porque isso precisa impactar nossas vidas todos os dias, para que a gente se arrependa todos os dias e a gente viva verdadeiramente a vida do Filho de Deus. Amém? Lembrando que no nosso site tem curso e você pode pegar o e-book tanto na descrição desse vídeo quanto lá no site. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.